Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora uma continuação às últimas respostas que fizemos ao anarcocapitalismo, porém com uma nova pessoa para discutir. No caso, o Luciano Takaki, como alguns podem conhecê-lo, o mesmo é um ex-libertário que já foi administrador do Mises.org, etc. Pode se É, apresentar, por favor. ah, Oi. bom dia para vocês, né? Bem, só uma correção, né? Eu fui editor do Instituto Rothbard, né? Ah, ok, ok. Sim, sim. E apesar de que dois textos meus foram publicados no Mises.org, né? E também eu era do site Foda-se o Estado, né? Com o perdão do padre, pode ficar não presente o nome do site, né? Mas é isso. Eu era mais da linhagem austro-libertária, né? Ou seja, é a vertente do libertarianismo voltada mais para o pensamento de Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, né, que é o idealizador da ética argumentativa. E recentemente eu me converti, né? Faz uns 3 anos que me converti ao catolicismo, né? Eu tentei ver para ver se dava para conciliar alguma coisa com a doutrina católica e o libertarianismo, e depois, lendo atentamente ao livro Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sardai Salvani, e mais questões, a partir da questão, salvo engano, 90, da primeira parte da Suma Teológica, fiquei convicto que realmente é impossível conciliar uma coisa e outra. E, sim, e só antecipando, né, uma pauta que tem mais para o final, mas vou antecipar. O libertarianismo, por ser uma parte potencial, por assim dizer, do liberalismo, ainda que não seja nominalmente, ela é condenada pela doutrina da igreja, sim. Mas depois explicamos por quê, né? Acho que tá bom a apresentação. Sim, perfeito. E um outro participante, não é? É o Romano, que pode se Pode apresentar. usar meu nome mesmo, pode usar meu nome, não tem problema. Ah, excelente, mano. Ah, saudações, Luciano, bom dia. Saudações a Bom dia. todos. É satisfação tê-lo aqui. Faz um tempo que eu já queria convidar você para participar. Assim, eu queria que você explicasse como é que se deu esse. Sem se alongar muito, só para que as pessoas tenham uma noção básica, como você passou de libertário para católico. Sim. Primeiro, isso tem muito a ver com a minha conversão, né? Eu era ateu libertário, né? Mas conforme, né, eu passei por alguns certos problemas pessoais, né, que me fizeram começar a crer em Deus. Só que depois, me aprofundando em estudo, eu fiquei convicto de que a religião católica era verdadeira. Só que ainda eu estava com aquela perturbação interior para saber. Mas e o anarcocapitalismo e o libertarianismo? Essas doutrinas são compatíveis com a doutrina católica? Porque, e como o meu fim último é Deus, né? Obviamente que se não for compatível eu teria que abandonar. Então, e como deixei antecipado, né, um dos livros que eu resolvi ler é Liberalismo é Pecado, do Félix Sodar Savani. E ali eu vi que o libertarianismo é derivado diretamente do liberalismo. É diretamente do liberalismo. Porque o cerne do do libertarianismo é liberal. Tem origem liberal. Ainda que tenha libertários por razões acidentais, se digam contra o liberalismo. Mas o que eles são contra é o liberalismo com a presença de Estado, de um Estado atuando. Mas não, mas não são contra o liberalismo em essência em si. Os princípios liberais permanecem, né? O liberalismo permanece. A posição que alguns pensadores, como o Hans-Hermann Hoppe e o Jesus Huerta de Soto, que inclusive ele é católico nominalmente falando, ele, ele só se opõe à presença de Estado.
mas todos os princípios estão ali, sem tirar nem pôr. É que a gente frequentemente ouve libertários falando, não, nós não somos liberais. Essa condenação de vocês não se aplica a nós. Isso é algo frequente, né? Sim, é frequente, mas porque eles não se aprofundam na questão. Porque a doutrina deles é liberal, sim. É que eles só são contra a existência de um Estado. Só que eles acham que o fato de não ser a favor da existência de um Estado os faz deixar de ser liberais. Não, eles continuam liberais. De fato. Assim, sim, como qualquer anarquista. Os princípios anarquistas são liberais também. Né, os anarquistas que eu fico claro que eu me refiro aos anarquistas mais clássicos, né? Tipo o Lysander Spooner, o Bakunin, esses caras aí, Sim, sim. né? Mas é basicamente isso. Então, nosso objetivo aqui seria transpor o maior número de argumentos contrários a essa doutrina, tanto no âmbito da fé católica quanto no âmbito da doutrina em si. Então, Argumentos de razão, por assim dizer. sim, da doutrina ANCAP, austro-libertária. Sim. Então, poderia começar, se me permite, com o que é o liberalismo? Sim. Sim. Eu tô com um documento, né, impresso aqui, do padre Rolho Marim, né? Ele disse, uma das definições, ele deu duas definições breves de liberalismo, né? Ele diz que, teologicamente, é a doutrina que quer legitimar os abusos da liberdade em sua luta contra a autoridade, especialmente contra a divina. E, filosoficamente, é o naturalismo ou racionalismo traduzido fielmente à esfera da vida moral, social e política. Essas duas definições que o Horkheimer dá ao liberalismo se aplicam perfeitamente ao libertarianismo. Porque o libertarianismo, o que muitas pessoas que eu conheci do meio, eles definem como uma doutrina ético-jurídica que busca maximizar a liberdade. E seguindo o que Rothbard escreve no final do seu livro Ética e Liberdade, a liberdade, para Rothbard, é o mais elevado fim político. Só que para alcançar esse fim é necessário a eliminação do Estado. Então, podemos dizer que essa é uma definição boa, né, do libertarianismo, né? Ainda que seja dado por libertários, está coerente, né, com a realidade, né? Só que tem uma coisa, né? Eles não sabem o que exatamente que é liberdade. Porque eles entendem a liberdade unicamente no seu sentido mais amplo. Que é o quê? Que é a ausência de qualquer coisa que obstrua a ação. É o sentido mais amplo de liberdade. Só que, teologicamente, no sentido mais estrito, a liberdade é como podemos dizer, a condição que nos faz exercer a prática do bem. Porque o mal em si, ele não pode ser praticado com a liberdade no sentido bom estrito da palavra. Porque o mal escraviza, o vício escraviza. Né? Qualquer pessoa que pratica o mal, ela perde sua liberdade de alguma forma. Mas não como pratica o bem. Então seria, desculpa interromper, a gente poderia dizer que seria a liberdade como um fim em si mesmo? É o fim em si mesmo. Agora se vê que eles não têm uma conexão com o fim último, né? Ainda que tenha libertários que se digam cristãos ou católicos, né? O Cogo sendo como o exemplo mais famoso no Brasil. Só que eles não enxergam a inconsistência ainda, né? Dessa doutrina com a fé católica. Porque se a liberdade pode ser exercida assim, então o pecado pode ser exercido assim. Então, o que eles veem e enxergam é um fim em si mesmo. O Rothbard reconhece, né? É o mais elevado fim político. Nesse sentido ele parece bem honesto. Honesto ele tá sendo, né? E coerente, né? Com o que ele acredita, né? Digamos assim, mas muitos libertários falam, não, libertarianismo não é ideologia. Bom, pela definição a gente vê que é, né? Já que as ideologias colocam um fim que é falso, que não é o verdadeiro fim último. Né? Então,
A gente poderia dizer que é uma ideologia, sim, né? Sim, exato. E o Eric Fögel, né, que é o pensador alemão, ele tem os seus muitos erros, né? A gente sabe, né? Porém, a sua contribuição, a sua melhor contribuição é definir a ideologia. A definição que ele dá para a ideologia é a seguinte: é uma religião política com um fim imanente. O libertarianismo é perfeito, encaixa perfeitamente nessa definição. É uma religião política. Porque quem é libertário e milita pelo libertarismo, milita como se aquilo fosse uma religião, como se fosse um fim. Eles passam mais tempo militando a favor do libertarianismo do que a favor. No caso dos libertários cristãos, né? Eles militam mais pela doutrina em si, por essa doutrina do que pela fé cristã ou pela fé cristã. De fato. Os que se dizem cristãos, né? A maioria é protestante, na verdade, mas ou mesmo os católicos, eles militam mais por essa doutrina do que pela fé. Você percebe, inclusive, que em várias argumentações, e eu tive a oportunidade de discutir com alguns, infelizmente, né? Mas você vê que Sim. eles frequentemente colocam a fé abaixo da ideologia. E quando eles têm que, racionalmente, abrir mão de alguma coisa, eles sempre abrem mão da fé. Sim, eles são sempre capazes, né? Agora, veja, a necessidade do Estado é explicitamente pregada pela Igreja. Não precisa nem ler os documentos pontifícios de Leão XIII, etc e tal, mas basta ir mais para trás ainda que você sempre vê a Igreja defendendo a necessidade de um Estado. Isso vem desde os primeiros papas, né? Vamos desenvolver isso aí. Pode prosseguir aí, Samara. Ok. E então poderia dar uma breve introdução da tão falada ética libertária, o PNA? Sim, o PNA é o princípio da não agressão, né? Há quem diga que isso tem algo a ver com a regra de ouro de Cristo, né? Mas não tem nada a ver, não. Né? Porque a não agressão, para eles, indica o início de um ato que, por assim dizer, que eu vou falar de acordo com o que eu aprendi, com o que eu mais aprendi, né? Porque a ética libertária, na verdade, não existe uma ética libertária em si. O princípio da agressão é o ponto de partida de não agressão, de que não se pode iniciar uma agressão, né? Agora, o libertarianismo não tem uma ética só. Tem várias éticas formuladas, cada uma mais incoerente que a outra, né? A que eu mais, a que eu mais estudei foi a ética argumentativa de Hans Hermann Hoppe, que indica que diz o seguinte: o ser humano, por ser racional e ter a capacidade de argumentar, o fato dele ter essa capacidade de argumentar significa que ele é dono do seu próprio corpo. E por assim dizer, se ele tem se ele argumenta e é dono do seu próprio corpo, indica um domínio sobre o próprio corpo, e assim ele começa a desdobrar isso para as outras coisas, né? Por exemplo, que a posse de algum bem indica que aquele bem é uma extensão de sua autopropriedade. A minha casa é uma extensão da minha autopropriedade, porque eu adquiri ela. E assim vai. Ah, é claro que isso implica muitos erros, né? Muitos erros, porque é uma definição muito rasa do que a propriedade em si. Agora, geralmente, toda a ética libertária é desenvolvida em torno disso, em torno da autopropriedade. Né? Por que matar é errado? Porque você está iniciando uma agressão contra o corpo de alguém. Por que roubar é errado? Porque você está iniciando uma agressão contra a posse de alguém. E assim vai. Como você pode ver, é um negócio meio raso, né? Então, a gente poderia... obviamente, existem várias vertentes, né, do libertarianismo, e elas Sim. vão discordar entre si em alguns pormenores, mas a gente poderia aplicar essa definição de forma comum a todos, né? Sim, o ponto comum é o princípio da não agressão, né? Aí tem a ética, tem o libertarismo utilitarista, né? Que é o mais bizarro de todos, né? Porque é baseado no princípio da utilidade. Segundo eles, se algo não gera bem-estar à pessoa, ele é errado.
Entendeu? Por que proibir drogas é errado? Porque vai proibir a pessoa de ficar, entendeu? Meio entorpecida, assim, né? Ah, Aham. eu quero fumar esse baseado porque eu quero ter um barato, e tal, É mas o Estado não hedonista. deixa, assim, o Estado tá me agredindo porque não deixa eu fumar esse baseado. É assim. Essa aí bem, é uma coisa bem rasa, assim, bem hedonista mesmo. É bem hedonista, né? O utilitarismo eu acho que é o pior, né? Dessas doutrinas libertárias, né? Pelo menos é que eu conheço. Não sei se alguém desenvolveu algo mais bizarro. Isso mostra também uma falta de unidade, né? Entre eles. É assim. Porque a ética católica é uma só, né? É essa que é revelada por Deus, etc e tal. Em alguns pormenores nós descobrimos com o uso da razão. Agora, só que eles não têm uma ética única, né, por assim dizer, uma unidade. Eles Aham. têm várias éticas, né? Como os protestantes, eles também não se entendem, né? Os libertários também não se entendem entre si, nessa parte, podemos dizer. Agora, como isso vai ser aplicado na realidade, em termos social, não sei, né? Qual que vai prevalecer, né, uma sociedade libertária? A ética utilitarista, a ética argumentativa, ou tem a Rothbardiana, que é mais Lockeana, né? Então, não sei. Isso É. aí é com eles já. Desde que eles se entendam. Pode prosseguir, Semai. Ok, e então, para definir a princípio, né, o que nós vamos argumentar aqui, o que seria a ética e o que se entende por ela. A ética, por assim dizer, ela é uma das três ciências práticas, né? São ciências que estudam o agir humano. A ética, ela estuda mais o princípio de autogoverno. Autogoverno. As outras duas têm as outras duas ciências práticas são a econômica, que é a ciência da administração dos bens domésticos, né? Tanto que o eco da economia vem de oikos, do grego, né? Que significa casa, moradia, né? E política, né? Que é a ciência da polis, né? A ciência da cidade ou nação. Como você pode ver, a política e a econômica são desdobramentos da ética. Assim como a economia é desdobramento da ética e a política é um desdobramento da economia. A ética que trata mais do agir propriamente humano mesmo. É o senso do autogoverno e de como a gente vai lidar para com outra pessoa, né? E tem várias. O Aristóteles, né? Ele fala que o agir humano, que o ser humano, ele tem algo de divino nele, né? Porque o ser humano é o único animal racional. Então, se o ser humano tem algo divino, ele tem que se comportar de maneira mais semelhante possível com Deus, né? Deus no que ele entende por Deus, né? Obviamente. Mas você vê que mesmo um pagão que nem Aristóteles já sabia, já entendia dessas coisas, né? O homem já não, já nós cristãos não, entendemos que nós temos que ter um comportamento adequado para com o próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus mesmo, porque já está na revelação. Não podemos matar alguém porque esse alguém é a imagem e semelhança de Deus. A ética, a ética então é isso, é a ciência prática do autogoverno. O melhor. Inclusive, eu tenho aqui o documento, né, que o Carlos Noguet, ele escreve, né? A ética é a ciência prática que estuda os atos gerais do indivíduo. É a ciência do autogoverno. A economia é a ciência do governo doméstico, enquanto a política é a ciência do governo da multidão, da polis. A ética, então, é isso. Essa é a definição da ética. É a ciência prática dos atos gerais do indivíduo e do autogoverno. Entendido. E poderia nos dizer o que São Tomás fala a respeito da ética, etc?
O Santo Tomás, ele trata isso de maneira muito ampla, né? A princípio, todos, na Suma Teológica, é toda a prima secunda e a segunda segunda da Suma Teológica, né? E mais o seu comentário à Ética Nicômaco do Aristóteles, né? O Santo Tomás de Aquino, ele por assim dizer, ele concilia, né, o que Aristóteles escreve no seu Ética Nicômaco com o que é revelado. E ele vê, né, muita coisa aplicada, especialmente com relação às potências da humana. Então ele fala do agir humano, por exemplo, né? O Mises, quando ele fala do agir humano, Mises, que é o mentor de Hoppe e de Rothbard, ele fala que o homem ele só deve agir, ele só age para buscar sair de uma situação de desconforto para uma situação de conforto ou de menos desconforto. Santo Tomás, ele, junto com Aristóteles, ele não pensa assim. Ele já entende que o homem ele age em busca de um bem, daquilo que o intelecto dele entende como um bem, e não como sair de uma zona de desconforto, não. É claro que os liberais vão querer dizer que Mises vão, né, ele vai dar alguma explicação sobre isso. Só que o fato é o seguinte, o fato é que o homem ele realmente ele age porque ele busca um bem. A ética, né, guiada pela luz da prudência, ela vai dizer como o homem deve agir para o seu próprio bem de maneira objetiva mesmo, né? Por exemplo, um ladrão, ele busca o bem. Por exemplo, ele vai querer um dinheiro, mas ele só que a noção de que ele entende por bem está desordenada. Por quê? Porque o dinheiro para ele vale mais do que a justiça. Vale mais do que o direito da pessoa a ter a posse daquele dinheiro. Então o ladrão ele vai passar por cima da justiça para ter aquele dinheiro. Então, O nesse que a sentido, é uma desordem, né? Não é que o bem não exista, é que ele está desordenado, seria isso, né? ele está desordenado. Ninguém age procurando o mal pelo mal, né? O próprio poder político é um bem, já que é necessário um poder político para colocar ordem na casa. Mas um corrupto, ele vai passar por cima disso, obviamente. Um tirano vai passar por cima disso também. Uhum. O Santo Tomás de Aquino, ele vai discorrer sobre isso. Ele vai mostrar que todos os atos errados humanos são fruto de alguma desordem. Uma desordem. É porque nós somos carregar mais no pecado original, etc e tal, né? Sim, sim. Então, o que o Santo Tomás de Aquino, o que ele vai fazer é basicamente isso. Ele vai usar essas noções que o próprio Aristóteles dá, né? Ele vai mostrar o que é... Claro que Aristóteles tem muitos erros também, né? Não vão negar. Ele era a favor da escravidão, né? Ele Essas era pagão, coisas. né? Era pagão. Ele tem... pelo menos ele tem muito mais acerto do que erros, né? Mas... Quem sabe se ele não tivesse tido alguma luz, né? Ele não teria mudado de opinião. Mas enfim, né? Continuando, o Santo Tomás de Aquino, ele basicamente ele corrige Aristóteles, né? Ele corrige Aristóteles em diversos pontos. A- Porque a metodologia dele, ele viu na metodologia dele a orientação perfeita para isso. Agora, na segunda teológica, o Santo Tomás ele vai abordar os vícios, né? As virtudes e os vícios, etc e tal. Daí ele, podemos dizer que ali, naquela segunda ele vai dar a origem ao que nós entendemos hoje por teologia moral, né? Pegando um gancho aqui, bem rapidamente antes da gente prosseguir, é comum se fazer uma separação entre ética e moral. O que a gente pode dizer disso à luz do tomismo? Sim. Essa separação, né? Ela parece que se deu início com Kant, essa distinção. Mas só que formalmente não há nenhuma distinção. Ética e moral são absolutamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, né? Se houver alguma distinção, é uma mera distinção de razão
que às vezes a gente usa a palavra moral, a gente usa a palavra ética, dependendo das circunstâncias, né? Mas, formalmente falando, essencialmente falando, não há diferença nenhuma entre elas. A não ser nominal. É porque é frequente ouvir isso, né, hoje em dia. Muitos libertários, né, por causa da influência kantista, né, eles fazem estão dizendo que a ética trata mais do que é mais objetivo e moral daquilo que é mais subjetivo. Mas isso não tem fundamento nenhum, né? Eu já ouvi Fundamento também nenhum. que a moral é perene e a ética ela é variável, de acordo com o tempo. Eu já ouvi essa definição aí. Ou vice-versa, né? É, Ou vice-versa, mas isso não tem nada a ver. Porque se há atos que as pessoas reprovam, né, não pode se dizer que seja algo subjetivo ou não. Né, subjetivo é o seguinte, subjetivo é uma pessoa preferir um sorvete de baunilha de chocolate. Isso é subjetivo. Né? Ah, eu gosto mais de maçã do que de pera. É subjetivo. Preferências assim, serão sempre subjetivas. Agora, por exemplo, né, agora quando se fala de atos humanos, isso não tem algo que é subjetivo, não. Por exemplo, né, se a igreja considera a fornicação um pecado, é porque há uma explicação objetiva para explicar por que é pecado. Não é aquilo uma não questão de pode mudar, né? subjetividade. Não há uma questão de subjetividade aí. Agora, o libertário não. O libertário, a fornicação é algo que tem que ser praticado à vontade, não sei o quê. Né? Eles acham que a pessoa pode fazer isso, a pessoa pode reprovar isso subjetivamente, mas não pode dizer que é errado objetivamente. Não, isso não tem nenhum sentido. Cara, isso é muito comum quando eles falam de aborto. Eu já ouvi muito. O cara fala, não, pessoalmente, eu acho que aborto é condenável, mas veja bem, eu não posso coagir outra pessoa a agir de tal forma, né? Isso os que são a favor, né? Que, se eu não me engano, a maioria é contra, né? Porque violaria o PNA. Sim, sim, sim. Uma questão muito dividida, né? O Rothbard é do tipo lavou as mãos, né? Ele não se diz nem contra, mas a partir do momento. Mas se uma pessoa lava as mãos nesse assunto, é porque ela é a favor. Né? É o que dá a entender. Né? Se bem que a questão do aborto, cara, hoje em dia não é nem. Hoje em dia não é nem. Não é, hoje em dia é comum até mesmo em que não é libertário, né? Basta ver as campanhas políticas. Eu diria que os libertários estão até melhores nesse sentido do que o resto do Estão povão menos. progressista aí. Sim, sim. Com relação ao aborto, pelo menos, eles estão melhores. Nem tudo tá perdido. Pode ir em frente, Samara. Ok, tudo bem. E quais seriam, afinal já abordamos aqui da ética no panorama geral, mas então quais seriam as inconsistências na ética libertária e em tudo que elas tentam inferir na sociedade? Sim, o libertarianismo, né? Aqui, nesse caso, estamos falando mais do anarcocapitalismo já no caso, então. Então vamos falar do anarcocapitalismo em si, né? Já que tem libertários que são minarquistas, né? Defendem o Estado mínimo. O anarcocapitalismo. A doutrina anarcocapitalista, o maior erro, o cerne do erro dela, né? Que já podemos desdobrar todos os outros, é o seguinte. Eles colocam como princípio principal de sua ética a propriedade privada. Esse é o maior erro. Que, inclusive, eu demorei muito para encontrar algum ponto que refutasse a ética argumentativa. E depois de muito ler e muito ver, eu percebi o seguinte: o ponto deles é delimitar tudo em torno da propriedade privada. Para eles, tem que ser o denominador comum da princípio ético deles. Eles colocam a propriedade privada acima de bens espirituais, por exemplo, em cima da própria noção de justiça. A justiça para ele tem que girar em torno da propriedade privada, inclusive, né? Não em torno da dignidade humana, por exemplo. A propriedade sendo o fim último de todas as coisas, seria isso. Basicamente, porque eu até fiz uma analogia, né? Vamos supor, por exemplo, uma suposta sociedade libertária cristã em algum lugar
Tá, beleza. É libertário, não tem Estado, maravilha. Só que aí chega algum sem vergonha na cidade, compra uma propriedade privada dele e resolve colocar um outdoor pornográfico na cidade. Na ponto de vista libertário, ele não tá fazendo nenhum mal. Tá na propriedade privada dele, né? Não agrediu ninguém, né? Não agrediu ninguém. Ele só colocou um outdoor pornográfico. Uma cidadezinha cristã ali. Então você vê que a tese libertária não vai resolver esse problema. Porque, primeiro, ele não está violando o privado de ninguém. Aí algum conservador, algum, entre aspas, conservador, seguidor de Hope, vai dizer, né? Ah, mas esse cara ele pode ser boicotado e não sei o quê. Blá, 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 blá. Mas até ele ser boicotado, né? Até ele, pelo boicote, ser forçado a se retirar dali, não sei o quê. Ele já perverteu muita gente. Então, você pode ver que, nesse exemplo, já podemos ver que há uma inconsistência muito grave nessa questão de que ele querer delimitar tudo em torno da propriedade privada. Inclusive, né, no meu artigo, né, os erros de Hans Hermann Hoppe, eu mostro até a arrogância dele, né, dizendo que o principal erro dos filósofos moralistas é de não elaborar uma ética que tenha como princípio a propriedade privada, né, e mais especialmente a propriedade sobre o seu próprio corpo, a autopropriedade. Eu fiquei pensando, eu me meditei, né? Nossa, esse cara se acha tão genial assim, a ponto de perceber esse suposto erro. Olha, Todos os filósofos. você vê que todos- coisa. Eu já vi vários ex-libertários que viraram fascistas. Porque eles se depararam. Os caras desbandaram pro fascismo. Porque eles perceberam que o libertarianismo não resolve o problema foram da de um moral. extremo pro outro. Né? Entendeu? Esse cara. E convenhamos, né? Essa pandemia que está acontecendo agora, eles também não têm uma solução para ela. Né? Né? Como é que eles vão resolver um problema de peste? Eles não vão resolver. Uma doença que nem essa do coronavírus hoje, numa sociedade libertária, vai ter o mesmo efeito de uma peste do lado passado, que matava um terço ou metade de uma população inteira. Quem é que vai lidar com esse problema? Afinal, a propriedade vai ser o princípio, né, moral de todo mundo. Vai lá, cada um cerca na sua ilha e ponto final. Esse atomismo, né? Essa divisão cada vez maior. É É, um, é um Luciano, eu atom, queria só para finalizar a questão do que seria essas inconsistências, a gente seria seguro dizer, isso aqui é um raciocínio meu próprio, que no caso eles sim. praticam uma espécie de idolatria com a propriedade privada. Evidentemente. Evidentemente. Se a partir do momento que a propriedade privada é a do número comum, é o termo do libertarianismo, é o ponto de referência, eles basicamente colocam isso quase. Eles têm a propriedade privada como princípio principal, né? E a liberdade como fim. Aham. É uma coisa norteia para a outra. Né? Podemos dizer que uma idolatria sim. Né? E Toda a acho que doutrina dá para deles tem dizer que que girar em torno disso. quebra o primeiro mandamento, de certa forma. Eu diria que quebra todos os três primeiros, né? De uma cacetada só. Né? E os outros 7 vai aos poucos, né? Vai aos poucos, ainda que eles falam que não, que protege, que segue direitinho, mas não. Mas de uma maneira vai acabar atingindo os outros mandamentos de alguma maneira, né? Aham. Acho que Ok, e podemos prosseguir. você já mencionou, não é mesmo, o termo autopropriedade, então poderíamos seguir para a contradição que há entre a autopropriedade, a ética argumentativa com o ilemorfismo? Sim, quando nós usamos, né, pronomes possessivos, né, como meu, minha, para se referir ao nosso corpo, não estamos tratando o corpo como propriedade, né? É apenas uma mera atribuição. Meu corpo está doendo, né? Não quer dizer que não quer dizer que isso é uma propriedade. O ilimorfismo é uma doutrina aristotélica, né?
Não sei, né? Quem está ouvindo entende bem disso, mas é só para dar uma breve explicação, né? A nossa inteligência abstrai o ente. O ente é aquilo que é, aquilo que tem ser. Né? Tem o ente de razão, que são os entes que só tem na nossa cabeça. Por exemplo, a letra A, ou o número 1, né? Ninguém viu uma letra A na realidade, né? É algo que só existe na nossa mente e é representado graficamente. Né? Esses são os entes de razão. E tem os entes reais. Né? Uma pedra é um ente real, né? Uma árvore é um ente real. E o nome que nós damos a cada um desses entes reais individualmente chamamos de substância. Entendeu? Substância é aquilo que está por baixo dos acidentes. Acidentes são aquilo que estão na substância que não tem o ser em si mesmo. Né? Para dar um exemplo, né? Uma grama é uma substância. A cor verde da grama é o seu acidente. A cor verde não existe fora dela, fora da grama. Só existe na grama. Beleza. Agora, o heliomorfismo, o que diz o heliomorfismo, né? Essas substâncias são o que chamam de substâncias compostas. São compostas de dois princípios que dão o ser à substância. Esses dois princípios são a matéria e a forma. Aqui está o heliomorfismo. A composição de matéria e forma. Cada um de nós somos substâncias compostas de matéria e forma. Só que a forma, ela, por assim dizer, ela possui potências diferentes em cada substância. Nas substâncias que não são viventes, né, como uma pedra, por exemplo, a pedra ela é inerte, porque ela não tem vida. Coisas que não têm vida, elas são inertes. Algumas têm algum poder de atração né, de atração, né, que nem o ímã, por exemplo, né, mas isso não faz dela ser uma forma viva. Agora, os entes vivos, eles têm potências que são características deles, né? Os vegetais, eles crescem, se nutrem e se reproduzem, né? Os animais possuem sentidos. E o homem, ele é inteligente. O homem, então, ele é um composto de matéria e forma, no sentido de que a matéria é o seu corpo e a sua forma é a alma racional. Entendeu? Agora, qual é o problema do autopropriedade? A autopropriedade é uma doutrina que reduz o nosso corpo à mera propriedade. Propriedade no sentido de posse mesmo, no sentido mais estrito da palavra. Então, é por isso que nós vemos, por exemplo, alguns diversos artigos, né? Inclusive o seu defensor mais famoso dessa tese bizarra, né, o Walter Block, ele tem diversos escritos em que ele defende, por exemplo, o mercado de órgãos humanos. Em que ele se baseia para legitimar esse tipo de coisa? No princípio de autopropriedade. Ora, se o corpo é meu, é minha propriedade, por que não posso vender parte deles? Né? Por que não posso ganhar uma graninha vendendo um rim? E por aí vai. Mas isso por um motivo muito simples, né? O corpo não é uma propriedade. O corpo é um princípio que dá o ser a nós. É algo que dá nossa identidade mesmo. Uma alma separada do corpo, ela não é uma pessoa. É uma alma separada do corpo. Um defunto também não é uma pessoa. Porque o defunto já vai estar em estado de corrupção. O corpo, enquanto uma pessoa está viva, o corpo é parte do ser da pessoa. Da qual, sem ela, nós não somos pessoa. Tanto é que o que diz a doutrina católica? Diz que no final dos tempos nós ressuscitaremos com nossos corpos. Por quê? Porque nossa alma sem corpo não é nada. É apenas, como diz, né, uma pessoa truncada. É, de fato. Ô, Luciano, a gente poderia dizer que então que ocorre aí, por parte dos ANCAPs, dos libertários, por essa ausência de um princípio lemórfico na análise dos caras, uma certa objetificação de si? Exatamente. Exatamente. Porque com essa doutrina, eles vão legitimar a prostituição, eles podem legitimar
O Walter Block, ele é um autor que qualquer dia eu vou escrever muita coisa sobre ele. Ele defende, por exemplo, uma escravidão voluntária. Nossa. É sério, ele escreveu, ele já disse uma vez que, ele deu um exemplo, né? Vamos supor que ele tem um pai de família, tem uma filha que está com uma doença grave cujo tratamento exige um custo milionário. Ele falou que esse homem ele é legitimamente ético, esse homem submeter-se a uma escravidão para algum empresário que custeie o tratamento da filha dele. Ele pensa esse tipo de coisa. Isso daí vai descambar numa coisa que a gente estava até planejando falar mais pra frente, mas a gente pode até trazer aqui porque é pertinente, que é a questão das crianças, né? O pessoal faz muito meme, libertário quer vender criança. E sim, e pior que o Rothman, ele defende o mercado de crianças mesmo, né, na ética da liberdade, Sério? né. Sim, sim. Aliás, né, podemos conversar horas, né, inclusive, sobre o tratamento que os libertários dão à criança, né, e não se choque tanto, e não se choque muito, né, em saber, por exemplo, que Rothbard, ele diz que os pais, eles podem ter todo jeito de deixar seu próprio filho morrer de fome, porque não está agredindo ele. Meu Olha que Deus. maravilha, olha que maravilha o princípio da agressão, né? Não tá batendo no filho, não tá mutilando, não tá matando, É, né? Não matando no sentido ativo da palavra, né? não Né? feriu o PNA, tá tudo bem. Não fez o PNA, só deixou morrer de fome. Tá suave. Sim, ele, né, não tá agredindo o corpo da criança. É mais ou menos isso, né? Bom, pode prosseguir, Samuel. Então, entrando agora no âmbito das objeções comuns ao libertarianismo, como você já bem disse, né, desde o início, mas ainda assim tentando ressaltar, o libertarianismo pode ser conciliado com a fé cristã, no caso, libertarianismo já se estendendo para liberalismo, para narcocapitalismo, austro-libertarianismo, etc. Então, né, o liberalismo, o liberalismo ele foi condenado pelas sílabos do Pio IX, né, e Libertas de Leão XIII. É uma doutrina que é condenada pela Igreja, e sendo o libertarianismo, né, o anarcapitalismo, um desdobramento do liberalismo, ainda que não seja mencionado nominalmente em nenhum documento da Igreja, o libertarianismo ele é condenado pela doutrina da Igreja, sim. Né? Então, se algum católico libertário estiver ouvindo esse hangout, né? Eu espero que sim. Ele já tem que saber desde já que ele está defendendo uma doutrina que é expressamente condenada pela Igreja, né? Porque como é entendido teológico, aqui diz, né? O Roger Marin, ele diz, o liberalismo, ele é filosoficamente o naturalismo ou racionalismo traduzido fielmente à esfera da vida moral, social e política. Então, tanto o naturalismo e o racionalismo também são doutrinas condenadas pela Igreja. O libertarianismo ele é racionalista e naturalista. Não há de forma alguma como conciliar, né, ela com a doutrina cristã. E é bom lembrar também, Cristo, quando Pilatos lhe disse que tem o poder de libertar ou crucificar a Cristo, Cristo respondeu a ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se não tivesse te dado do alto. Ou seja, mesmo Pilatos que era pagão, um governador iníquo e convenhamos, né, meio bem covarde também, ele, o Cristo reconheceu o poder de Pilatos sobre ele, que foi dado por Deus. Como os libertários vão responder a isso? Os libertários que são cristãos, né?
Não tem como responder. A gente sabe que toda autoridade, ela descende de Deus, digamos assim. Que é a Sim, mesmo primeira as piores. autoridade. Sim, mesmo as piores, né? O Stalin, por exemplo, né, ele tinha autoridade. Ele tinha. Se Deus permitiu que surgisse um, né? É. Então, Inclusive, a gente já engata com a próxima objeção, se o Zé me permitir fazer essa ligação, que é, dizem que desobedecer às autoridades civis é algo virtuoso, né, que a gente tem que, o tempo todo, tentar derrubar, ou pelo menos lutar contra o Estado, né, resistir a ele. E só antes de você comentar sobre isso, eu queria citar a Mirari Vos, a encíclica de Gregório XVI, que cita, né, a sim. separação entre igreja e Estado. E ele fala aqui no contexto positivo da existência do Estado. E também fala de liberdade de consciência, enfim, outras coisas, outras formas, digamos assim, ou consequências do liberalismo. Né? Liberdade de consciência, né, é algo que é contraditório em termos, né? Os filósofos tomistas, eles apontam isso, né? Porque consciência indica algo que já está em ato, né? Uhum. Se você que tem consciência de que está fazendo algo, é porque você já tem o conhecimento em ato do algo. Liberdade, não. Liberdade se refere a algo que está em potência, né? Nós temos liberdade para exercer a profissão da fé católica, mas é algo que está em potência ainda. Se você tem, porque liberdade é para algo que você não fez ainda. Você tem liberdade para ir para algum lugar. É porque você tem potência de ir para esse lugar. Sim. Mas enfim, com relação a desobedecer às autoridades civis, né? Depende, sinceramente, depende. Nós devemos ser obedientes, sim. Devemos pagar os nossos impostos, sim. Se o se alguma autoridade mandar que nós saiamos, sei lá, tá todo mundo proibido de sair de camisa vermelha para nós temos que obedecer. Agora o desobedecer à autoridade é virtuoso se a autoridade prescrever o mal ou proibir um bem. Nesse caso, desobedecer não só é legítimo, como é um dever. A gente Entendeu? poderia dizer, então, que. Agora, Sim, pode prosseguir, desculpa. perdão, pode falar. Não, era só um parênteses, seria dizer que, então, naqueles momentos em que o Estado, ou o governante, venha a tentar contra a lei natural, nesses momentos seria lícito, ou até É, obrigatório desobedecer, né? é um dever moral desobedecermos nesses casos, né? Alguns pensadores carlistas espanhóis, né, inclusive, eles defendem que no contexto atual da Espanha, por exemplo, é lícito não pagar impostos para o governo espanhol porque financia aborto, né? Isso daí já entra em uma outra discussão que não sei responder ainda de maneira breve aqui, né? Mas é só para dar um exemplo, né? Agora, mas só que agora, se é lícito ou não pagar impostos para o governo de hoje que financia impostos, aí já é algo de uma discussão, uma questão disputada, né? Não vamos entrar agora aqui nessa discussão. Mas agora, por exemplo, se um governante obriga uma mãe a abortar, ela, é dever dela desobedecer a esse governante, né? Se Então, proibir, se sim, proibir pode a prática prosseguir. de algum bem, né, por exemplo, né? Agora tem que o coronavírus agora tá fazendo os bispos restringir as missas, né? Mas se um governante que nem fez em algumas localidades do México proibir a realização de missa, é nosso dever resistir a essa proibição. Entendi. É só pra, Então, tudo depende dos fins, né? tudo depende do fim. Agora, com toda a Constituição, todo o resto, se não desobedece à lei natural, então nós temos que obedecer. Proibido usar camisa vermelha, por exemplo, é um exemplo bem bobo, né? Mas não é algo, mas não viola a lei natural, por que É. pareça. E, Pode. e uma outra objeção, mesmo que você já tenha citado, seria do liberalismo não ter sido condenado pela igreja propriamente. Sim, aí com eles falam nesse, né, aí deve ser a questão da relação ao liberalismo econômico, né? Inclusive, eu não sei se foi um desses Olavetes, né, que quando perguntaram para ele, né, que o liberalismo foi condenado pela igreja, não sei o que, se ele é liberal. Aí ele fala, né, mas tá falando do liberalismo político ou liberalismo econômico, né?
Agora, como se responder essa objeção? É muito simples. Lembra que eu falei lá no começo das três ciências práticas? Política, econômica e ética, que uma é desdobramento da outra. Ora, se o liberalismo político, né, entre aspas, se é que podemos dizer assim, é condenado pela igreja, o econômico também é. Porque o que é político é desdobramento do econômico. Porque tanto economia como política são ciências referentes ao agir humano, assim como a ética é. Então, aquilo que é condenado pela igreja na parte econômica é condenado pela igreja também na parte política e na parte ética. Porque uma coisa não se desliga da outra. Isso mostra o seguinte: o liberalismo é liberalismo. Ponto final. Não interessa, não interessa na parte econômica, se é na parte política, etc. Porque o liberalismo econômico, inclusive, refere-se também a, ao mercado não restringir coisas imorais como a prostituição, como a pornografia, como o abuso de trabalhadores e por aí vai. Entendi. Realmente, então são uma mesma coisa e não há uma dicotomia que eles possam implicar aí. E agora Exatamente. posso entrar na questão do pensamento de Hans Hermann Hoppe e os seus erros? Ok. Agora, bem, já falei, né, que se o liberalismo econômico, aliás, se o liberalismo político ou o liberalismo moral, não sei o que eles falam, que eles falam, é condenado pela igreja, o econômico também tem que ser, né? Porque são todos ligados ao agir humano. Sim, sim. E as condenações ao liberalismo na igreja são várias, né? Não são São poucas. várias. A gente Eu citei poderia só até duas. listar. Eu citei É, só duas, né? é até Mas tem muito interessante a gente mais. fazer isso no canal, fazer um post, alguma coisa assim, e falar sobre as condenações, listar, né? Que as pessoas sabem. Pode prosseguir, Simão. Não, então, poderíamos falar agora sobre a filosofia, o pensamento de Hans Hermann Hoppe e os seus erros? Sim, claro, né? O Hans Hermann Hoppe, né? Primeiro tem que dizer quem é o cara, né? Ele é um pensador alemão, né? Que fez sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, né? Onde ele conheceu Rothbard, inclusive, né? E outros pensadores auto-libertários, né? Aliás, de auto-libertário mesmo só conheceu o Rothbard, né? Porque ele é o pai do libertarianismo, né? Mas outros pensadores liberais, né? Do Mises Institute, etc e tal. E atualmente ele mora na Turquia, né? Hope, ele é o pai da ética argumentativa, né? A ética argumentativa, como já disse, é a ética que se baseia no direito de propriedade do próprio corpo a partir da nossa capacidade de argumentar. Isso é derivado muito, ele é muito influenciado pelo pensador que inclusive é da escola de Frankfurt, né? Que é o Jürgen Habermas. Habermas, né? Não sei como é que pronuncia o nome desse cara. Eu, né? Que ele fez a ética discursiva, baseada no discurso. O Hoppe, ele apenas trata da argumentação. Diz que outro pesquisador, o alemão, chamado Appel, ele também tem uma ética assim. Então, Hoppe, ele tem uma crítica, ele é muito peculiar no seguinte modo, ele tem um estilo meio reacionário. Ele é um libertário mais reacionário. Ele não tem um pensamento tão progressista assim como os outros. Ele é contra as fronteiras abertas, por exemplo, né? Para ele, enquanto os países tiverem estados, etc., não convém um libertário defender fronteiras abertas. Porque a presença de imigrantes em massa, segundo ele, vai acarretar em muitas violações de propriedade privada, né? E convenhamos, de alguma forma ele tem razão. De alguma forma,
Ele tem razão nisso, né? E ele tem uma característica, outra peculiaridade dele também, né? Ele considera, contrariando o Hofbauer, inclusive, ele acha que a presença da democracia é um mal em si, e não um bem. Aí ele falou que a democracia mais violou os direitos de propriedade do que qualquer outra coisa. Então, o que podemos dizer é o seguinte, né? É um libertário que ele, primeiro, ele é contra as fronteiras abertas, indo na contramão da esmagadora maioria, pelo menos até a época dele, né? Hoje a maioria tende a concordar com ele. Ele é contra a democracia, né? Fortíssimo crítico à democracia. Ele tem muitas críticas válidas, inclusive, né? Que devemos considerar válidas. Ele também, outra peculiaridade dele é ele dizer opinar que a monarquia é superior à república. Ele é quase um monarquista nesse sentido. E ele dá muitas opiniões de cunho reacionários, né? Ele acha que militar pelo gaysismo, do lobby gay, por exemplo, né? Ele é totalmente contra. Ele abomina isso daí. É um pensador libertário que atraiu muitos neocons, né? Muitos neocons são admiradores dele, né? O Olavo de Carvalho, inclusive, é admirador dele. Eu ia comentar isso Só agora, por... que esse caráter reacionário dele parece ser o que faz ele ter muito sucesso, né? Em um Sim, público mais jovem, reacionário e tal. sim. Sim, até entre pessoas mais velhas, né? Ele é o libertário que mais tem respeito entre os conservadores, né? História da Por causa remoção disso. física. Sim, sim. Ele acha que pessoas de pensamento ecologistas, né, gaysistas, etc., eles devem ser removidas de uma sociedade libertária, para ter uma sociedade apenas com pessoas, por assim dizer, de mais tradicionais, né? E como alcançar nesse meio, né? Ele defende que as pessoas, segundo ele, defendendo de alguma forma a família também. Ele é a favor de famílias numerosas no sentido de que vários membros numa mesma propriedade, que assim eles são liderados por um chefe de família, que vai acabar de alguma forma substituindo um governo, né? Ele disse inclusive que antigamente a necessidade de estados menores se baseava nisso. Famílias numerosas, com um chefe só, comandando tudo, etc e tal. Daí que surge o que ele chama de elites naturais, né? Só que Hope, ele não entende o seguinte, né? Porque de alguma forma, várias famílias numa comunidade, eles vão acabar formando de alguma forma uma unidade, que vai demandar também uma liderança dessa unidade. Então não adianta, não adianta muito, né? Porque vai precisar de alguma autoridade que lidere a relação entre as famílias. Porque uma família, apesar de ser uma família, ela vai precisar se relacionar com outras famílias, de alguma maneira. O ser humano, ele existe para viver em sociedade. É um animal político, né? Como diz Aristóteles. A autoridade natural, ela parece, né, descambar sempre na existência de alguma forma de Estado. A gente percebe isso no Sim, período feudal, onde a autoridade da igreja era enorme, né, pelo menos na Europa. sim, E também em alguns lugares onde havia o Islã, esse feudo, né, evoluía ao redor de uma família e havia a cooperação de servos e suzeranos de sim, forma orgânica. Então, ao que parece, a não ser que eles queiram dizer que os senhores feudais ou que os reis não eram uma forma de Estado, o que parece absurdo, já que havia impostos, né? sim, É algo que é orgânico. Inclusive, o Sacro Império ele era todo divididinho, né? Aí tinha autoridade sim, pequena, autoridade baixa, vai tendo toda uma hierarquia. Então parece ser realmente sim, algo orgânico, que nasce a partir das famílias. E a concepção sim, católica é de que a família é a pequena sociedade e o Estado é a grande sociedade, né? sim. O Hope, né? Agora por quê, né? Eu escolhi, por exemplo, escrever sobre Hope e tecer críticas a ele, né?
Por que não ter ser crítico contra os libertários mais tranqueiras, para assim dizer? Que nem eu falei do Walter Block, né? Que é cheio de erros, né? Que, se você ler o livro Defendendo o Defensável do Walter Block, você vai ficar horrorizado. Vai ficar horrorizado mesmo. Né? Agora, por que Hoppe? Porque justamente pelo fato do Hoppe ser mais difícil de lidar. Né? Nem tanto pela ética argumentativa dele, né? Que, quando eu expliquei a ética argumentativa dele em minutos, né? Aqui, dei uma resumida. Claro que posso desdobrar, claro que posso discorrer muito mais sobre isso. Agora, por que Hoppe? Justamente por causa dessas opiniões dele, né? Hoppe, ele tem muito mais acertos do que erros. Isso devemos reconhecer. Eu reconheço até hoje. Eu sou totalmente anti-libertário. Eu tenho um artigo enorme escrito contra ele, mas ele tem muito mais acerto do que erros. E isso faz ele ser mais perigoso. Porque ele vai acabar, porque ele atrai muita gente para o libertarianismo. Inclusive, a esmagadora maioria de libertários que eu conheço hoje, né, ou pelo menos que eu conheci até um tempo atrás, são pessoas que seguem a linha dele. Pessoas que leem livros como Democracia e o Deus que Falhou e se convertem ao libertarismo lendo aquele livro. Porque a Seria uma opinião de mentira Hoppe mais bem contada, né? é uma mentira mais bem contada. Ou então, podemos dizer, né, ele fala meias verdades, né. Por exemplo, para ele disse, em certa altura do Democracia e o Deus que Falhou, que na Idade Média não existia propriamente Estado, né? E porque os feudos eram propriedades privadas e que né, que o povo, que os vassalos seriam membros dessa propriedade. De alguma forma ele está certo. O Estado, no sentido próprio da palavra que nós conhecemos hoje, não existia mesmo, né? Enquanto Porque hoje em Estado-nação, né? dia, sim, porque hoje em dia o que nós vemos? Vivemos em países que são, na verdade, tiranias, verdadeiras tiranias, né? Verdadeiras tiranias com democracia liberal, etc e tal, né? Podemos dizer que, teologicamente falando, hoje em dia quase não tem governos totalmente ilegítimos, né? Ao contrário do que era na Idade Média. Só que ele não diz, por exemplo, que esses mesmos feudos, eles eram governados por um rei, e que esse rei era submetido à igreja. Ele esquece desse detalhe. Tudo bem que o rei daquela época tinha um poder mínimo, né, sobre o povão, né. É. O poder do rei era bem pouco, mas a autoridade dele era mais sobre os senhores feudais, e os senhores feudais tinham uma certa autoridade sobre o povo, sobre os vassalos, né, por assim dizer. Mas é basicamente isso. O Hoppe, ele trata muito disso, né? Ele vai discorrendo sobre essas coisas. Ele vai falar, ele vai, ele vai falar que a desgraça que nós vivemos hoje, né, de tanto hedonismo, de tanto progressismo, etc e tal, vem desde a Segunda Guerra, desde a Primeira Guerra, perdão, desde a Primeira Guerra Mundial, quando o Woodrow Wilson criou a Liga das Nações, etc e tal. Aí que tá o perigo do pensamento dele também, né? Tudo bem, o mundo ficou muito pior depois da Primeira Guerra Mundial. Moralmente, politicamente falando, foi a guerra com com a pior consequência de todas. Só que ele fala bem, por exemplo, de pensadores que deram origem à Revolução Francesa. Ele tem Né? uma veia Ele é iluminista, forte, né? ele tem uma veia iluminista. Ele elogia, inclusive ele é kantista declarado. Ele reconhece que os princípios éticos da ética comunicativa dele tem muito do imperativo categórico do Kant e por aí vai. As pessoas Então, podem estranhar, vocês estão falando do Roupa, mas o Roupa não é tão ruim, é justamente aquela história, né? Quanto mais parecida com a verdade a mentira, mais perigosa ela é. sim, podemos elogiar bastante, né? A ideologia dos cismáticos orientais, né? Olha que Os bonito, muito protestantes, bonito, muito bonito, etc e tal, mas que tá o perigo, né? Quanto mais se parece com a verdade, mais perigosa é. né?
trazendo para a religião é muito mais fácil falar de pagão, que abraça a árvore, do que falar, por exemplo, de protestante, de ortodoxo. Não, é que o pessoal costuma fazer uma objeção meio boba, né? Que, vocês estão falando de um autor que ele é melhor, então ele pode ser útil. Não. A gente convém dizer Não. que um J só fora da lei já é suficiente pra gente condenar, né? E essa Sim. mentira mais bem contada, ela é muito mais persuasiva. Então ela é mais perigosa. Era muito mais fácil São Bonifácio cortar uma árvore e tantos mil pessoas se converterem do que quando os arianos se instauraram, né? É, né? Só Sim, pra o pessoal não falar essas coisas aí. Mas pode comentar. sim. Né, eu era libertário hopeano mesmo. Eu era seguidor da doutrina de Hope. Eu estava convicto de que a argumentativa dele era irrefutável. Mas justamente porque era ateu, né? Eu estava doutrinado pela praxeologia, né, do Ludwig von Mises, né? De que o homem age tendo como fim sair de uma zona de desconforto, né? Por que trabalhamos? Porque queremos dinheiro e viver bem, né? Só que isso não responde tudo. E agora partindo para o outro tópico, o libertarianismo e o seu caráter revolucionário e como os libertários tentam, liberais em geral, tentam negar isso. Então, como nós dizemos, né, é evidente que que o libertarianismo ele tem sua raiz liberal. E o liberalismo nos tempos modernos, pelo menos, podemos dizer que é a revolução por excelência, né? É a doutrina revolucionária por excelência. Não- o, Justamente com esse caráter de querer maximizar a liberdade, colocando ela como um fim em si mesmo. É, E como já comentei, o pecado de Lúcifer, né? sim, o liberalismo é a doutrina que nos diz, né? Sereis como deuses, Não servirei. não Não, servirei. o velho não serve, como diria o Carlos Nogueira. Sim, é o não serve ideológico mesmo, né? Por que o sereis como Deus? Porque o liberalismo, né? Ele busca ele busca dar o máximo de autonomia ao indivíduo, né? Tratar o indivíduo como sei lá, é como se fosse um átomo mesmo, né? É um princípio atomista. Ele é inviolável, Enquanto, né? assim, e o que é o libertarianismo? Podemos dizer que libertarianismo nada mais é que a maximização do liberalismo, é a radicalização do liberalismo. É o liberalismo no seu ponto mais extremo mesmo. Porque o liberalismo em si, ele ainda admite um Estado. Ele admite ainda uma superioridade superior, ainda que não seja Deus. Já o anarcapitalismo, né, mesmo o libertarianismo, o anarcapitalismo, nem isso eles querem. Nem, eles querem uma sociedade em que cada um viva dentro do seu quadrado, tratando o seu corpo como propriedade privada. Eles querem uma consciência completamente livre de qualquer peso. Né? Eles querem se drogar sem culpa, se prostituir sem culpa, e por aí. Citando aqui os católicos liberais da França, né, de 1984, que bradavam liberdade, liberdade, tu és a única verdade. Acho que isso daí resume bem, né? Sim, sim, eu. E eles não sabem o que é liberdade e nem o que é verdade, né, pelo visto. Né? E como eu disse, a liberdade, nós só temos a liberdade para exercer o bem.
né? O Garrilo Lagrange, ele disse que a liberdade implica em uma capacidade de nós termos uma certa indiferença com uma em determinada situação em que nós conseguimos exercer o que nós precisamos fazer para alcançar tal bem. Por exemplo, né? Uma pessoa que é casta, ela é muito mais livre do que uma pessoa que é devassa. Uma pessoa que é viciada em pornografia, por exemplo. O liberal vai dizer que quem tá ali, quem é livre é a pessoa que fica vendo pornografia o dia inteiro na internet. Mas nós entendemos que não. Que uma pessoa que está nessa condição, ela na verdade é uma escrava. Uma pessoa que se droga, ela é uma escrava. Porque ela não consegue sair dessa situação sem nenhuma perturbação. É aquela história, né? O homem tem tantos mestres quanto tem vícios, né? E Exatamente. a gente vê hoje as consequências disso daí. Por exemplo, partindo mais do pressuposto moral, que a pornografia virou realmente um problema social global, né? E tem campanha já acontecendo de pessoal aí faz um movimento no FAP, gente fazendo boicote, a indústria pornográfica, mas assim, você vê que falta ainda discutir o cerne da questão. Por que chegou a esse ponto, né? Sim, e você vê que, em verdade, a pornografia é uma droga muito mais destrutiva, ao que parece, né, do que as drogas tóxicas mesmo. Os entorpecentes químicos, né, porque é uma droga muito mais comum e não tem nenhum governo no mundo que... Aliás, tem governo que proíbe, sim, né? Mas geralmente são governos, só que infelizmente são governos tirânicos. Mas no Ocidente mesmo não tem nenhum governo que restrinja, que sequer restringe a pornografia. É. O Ocidente está Né? completamente entregue, né? Sim, sim. Agora, se falar, agora fala pro libertário, né? Se for a ideia de um liberal, qualquer liberal, vamos para proibir a pornografia. Que eles vão dizer, mas não vivemos numa ditadura, né? Não sei o quê. Não sei o quê, né? Onde só em ditadura é proibida a pornografia, né? Eles gostam de usar esse... Né? Quando uma ditadura faz uma coisa certa, eles falam que essa coisa certa é coisa de ditadura. É. Ou então aquelas máximas geniais. Se eu não tenho um tanque no meu estacionamento, é uma ditadura. Sim, Quero sim. andar de tanque. Sim, eu não posso ter uma arma nuclear no meu porão. Pelo menos os memes são bons. Né? É Isso engraçado, aí eu tenho que sabe? admitir. Os memes são ótimos. Mas acho que o Semac pode prosseguir. Na O Luciano quer comentar realidade, mais alguma coisa. é, na realidade, não é o Luciano que deveria, se quiser comentar mais algum ponto, etc, porque senão podemos finalizar. Sim, o que podemos dizer, né? O, o libertarianismo, ele não é uma doutrina muito levada a sério, na verdade, né? Porque, primeiro, porque o seu ideal é algo que nunca vai ser realizado, né? Ao contrário do comunismo, por exemplo, né? Porque comunistas, eles realmente agiram, né? Eles realmente reagiram e tomaram de vários países. Os libertários acho que nunca chegaram a isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas o problema é o seguinte, né? Há muitos libertários, né? Há milhares de libertários por aí. E se você reparar, eles perdem horas de sua vida todos os dias militando por isso, estudando um assunto completamente inútil. Entendeu? É algo, inclusive, que pode servir até de testemunho, né? Porque é algo que eu vivi na prática e vi na prática. Eles perdem horas, horas dos seus dias militando por algo que nunca vai acontecer, que nunca vai ser uma realidade, algo que foge completamente da realidade. É uma ética, é uma doutrina completamente falsa, inconsistente, né, impraticável, e ficam desperdiçando suas vidas com isso.
Então, o maior problema do libertarismo, inclusive, na prática é esse. Faz muita gente ficar vivendo em torno de uma doutrina. E no caso dos que se dizem cristãos, eles militam muito, ele perde muito mais tempo militando por essa doutrina do que dispõe isso para as orações, para prática de piedade, etc. Aham. Né? Nós não vemos libertários. Deve ser muito difícil o libertário dedicar suas horas de orações, suas horas de estudar a doutrina da igreja, a exercer a prática de piedade, né, etc e tal. O que eles fazem? Eles ficam o tempo todo militando por essa doutrina. Esse é o ponto mais nocivo do libertarismo na prática, né? Porque jamais veremos uma sociedade libertária. Isso nós nunca veremos. Nenhuma cidade foi assim. Nem a Somália, nos seus períodos supostamente anárquicos, foi assim. A Somália, ele ficou assim um governo central, por assim dizer. Só que quem mandou na Somália dentro foram um grupo de terroristas e certos clãs islâmicos. Na prática, ele nunca foi anárquico. A Islândia nunca foi anárquica. A Irlanda nunca foi anárquica. Nenhuma cidade foi anárquica na prática. É uma utopia, né? Entendeu? Mais uma utopia. Sim. Entre tantas. Sim. Então, o perigo do libertarianismo mesmo é esse. São dezenas, centenas de milhares de pessoas militando, defendendo uma ideia errada, gerando toda a sua vida e toda a sua inteligência em torno disso. É comum Mas também a gente ver, assim, isso é uma observação pessoal. Toda vez que a gente vai debater ou conversar, trocar uma ideia, até sem nenhuma agressividade, com um libertário que se diz cristão, e aqui especificamente católico, né? Porque de protestante eu espero qualquer coisa. Eles sempre colocam a igreja em segundo plano. Eles colocam a fé em segundo plano. Se eles têm que abrir mão de alguma coisa para fazer sentido, eles não abrem mão da ideologia, eles abrem mão da fé. Eu exatamente. poderia citar o Paulo E- Cogos aqui. Eu tenho medo de falar essas coisas e tomar processo, mas ele já deu demonstrações, por exemplo, várias vezes em que atacou o Papa, ou falou que as condenações da igreja em algum momento não eram válidas, ou interpretou a Bíblia de uma forma completamente absurda. É sempre assim. Só que ele precisa entender uma coisa, né? Roma locuta, causa finita est, né? Roma falou, causa encerrada. É, Eu conheci o Paulo Cogos pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente. Né? Ele não parece, ele não é uma pessoa em si, entendeu? Ele não é uma pessoa. Eu já conversei bastante com ele, ele não é uma pessoa. O problema é que ele, com perdão da palavra, né, não estamos praticando nenhuma maledicência, né? Nenhuma contumélia nesse caso ele ouça, né? O problema é que ele tá cego nessa doutrina. Ele precisa acordar. é Ele como precisa muitos acordar. estão, né? Sim, é como muitos estão, né? E a Eu, gente fala inclusive, aqui, a gente fala aqui não é para procurar briga com as pessoas. Né? O intuito do podcast é conduzir as pessoas à verdade, né? Então, é exercer um bem, é sim, uma caridade. Não, ninguém busca ficar trolando ou de ficar de criancice. Não, isso seria perda de tempo. Né? As pessoas têm que entender sim, isso também. sim. E se nós dermos uma cutucada, é com boa intenção. Exatamente. A gente quer que a pessoa se converta, né? Sim. Então, tanto ele como os outros libertários, né? Inclusive, né? Infelizmente, os libertários católicos mais famosos já não vão, já é impossível eles escutarem esse podcast. Né? Primeiro, porque eles não vão entender. Quem eu posso dizer que eu posso citar? Eu posso citar o Jesus Huerta de Soto, que já citei aqui, né? Nominalmente. Eu citei o Lee falta citar o Lee Rockwell e o mais famoso deles, né? Que é o Tom Woods. Todos eles libertários e católicos. É o Thomas Woods que Todos. fez aquele documentário lá, né? Como a igreja construiu a civilização ocidental. Sim. Uma coisa Eu nessa acho linha.
assim, eu achei o trabalho até bom, bem intencionado, aparentemente, né? Só que a partir do momento que ele escreveu sobre a relação da igreja no mercado, eu pensei, ih, esse cara. É como eu digo ironicamente, brincando, né? Algo errado não está certo, É estranho né? isso aí. Só para aqui diz o Rui Marino no seu, ele diz no campo econômico, ele diz que o liberalismo rege o princípio da liberdade como um bem supremo, né? Ele, ele fala, aplicando a atividade econômica o princípio da livre concorrência, que conduzirá também a no pensamento dos liberais, né, a um equilíbrio econômico automático. Aqui está o problema, né, cara? A livre concorrência. Claro que tem a concorrência saudável, né? Só que no caso do liberalismo é um querendo esmagar o outro mesmo. Inclusive a Então, formação de monopólios, né? Que é uma coisa que eles não combatem, digamos assim. Pelo menos, talvez em princípio, né? Mas sim, não oferece uma resposta, uma ação prática para isso. sim. Agora vemos um exemplo na prática agora, né? Veja essa pandemia com alguns lugares em quarentena, etc e tal. Quem é que vai se ferrar com essa quarentena, essas restrições? Os pequenos comércios. Porque os gigantes eles vão conseguir se manter. De fato. É né? Agora, como esse povo vai solucionar vai dar uma solução, né? Na verdade, eles não vão querer nem solucionar, né? Porque na cabeça dele é o seguinte: não vão conseguir se manter, o problema é deles. É assim que muitos literalmente pensam. É um darwinismo Eles econômico aí, né? e isso gera uma certa insensibilidade das pessoas. Eles não se compadecem com quem vai se dar mal. Porque vão dizer que é algo. É o darwinismo social, né? É o darwinismo social. Eles não se prepararam para isso e não sei o que, né? O problema é deles, né? Deixa rolar. Deixa rolar. É. Como é que é mesmo? É o laissez-faire, né? Deixa fazer, né? Deixa fazer, deixa rolar, deixa ver como é que vai. Mas basicamente é isso. Resumidamente, o mal do libertarianismo, né? Além de ser uma doutrina condenada pela igreja, sim, sim. E pelo tudo que já foi dito aqui, seria desonesto dizer que não é, porque é que seria cair no nominalismo. Eu não li escrito libertarianismo nas doutrinas condenadas pela igreja, né? Se não tiver Vão recorrer ao. especificado o tipo de libertarianismo que eu defendo, É, então não é condenado. é, né? É algo meio nominalista até, né? Eu não vi escrito ali, então não é condenado. É condenado sim. Porque é um desdobramento do liberalismo. Não tem conversa. Não tem conversa. É Eu queria condenado sim. só fazer um comentário antes da gente encerrar e passar a palavra para o Semag, para ele fazer a parte final. Para deixar claro que a igreja não condena a propriedade privada, muito pelo contrário, ela sempre a defendeu, né? Porque as pessoas Sim, vão usar aquela frase: não, vocês são socialistas. Se você não é libertário, você é socialista, você é sossa. Não é verdade, tá? A propriedade ela não sim, é um fim em si mesma e a gente defende a propriedade da forma que ela deve ser defendida. exatamente. Inclusive, né? Tem uma. Deixa eu ver se encontro aqui. Tá aqui. Inclusive, eu coloquei. Tem uma citação do. Eita, derrubei umas coisas aqui. Ih, Perdão. rapaz. Há uma definição do. Quem mesmo? Sim. Há uma definição do Hiller Belloc da propriedade privada, né? Definição, que aquele diz aqui. Propriedade é um termo usado para um arranjo social em que o controle da terra e da riqueza obtida da terra, incluindo, portanto, todos os meios de produção, é conferido a uma pessoa ou corporação.
Assim podemos dizer de um prédio, incluindo uma terra, da qual ele se encontra, que é propriedade de tal ou qual cidadão, ou família, ou colégio, ou do Estado, significando que aqueles que detêm tal propriedade estão garantidos por lei do direito de usá-la e abster-se de usá-la. Propriedade privada é a riqueza, incluindo os meios de produção, que pode, pelos arranjos da sociedade, estar sob o controle de pessoas ou corporações e outras que não são órgãos políticos dos quais essas pessoas ou corporações são, em outros aspectos, membros. Em suma, a propriedade é um bem que tem também a sua função social, né? Porque a pessoa que, como diz, né, o homem ele é um animal político. E, né, então, e o São Tomás de Aquino ele também defende a propriedade privada, né, na Suma Teológica. Até porque ele reconhece que há bens que são necessários serem administrados individualmente. Né? Seria absurdo a gente negar isso também. Cairia no extremo oposto. Sim, e convém dizer também que nós não somos estatistas também, não somos comunistas, também não somos estatistas, nós não colocamos o Estado acima de qualquer coisa. Se, obviamente, o Estado agir contra a igreja, nós estaremos do lado da igreja e contra o Estado, nesse caso. Que é o caso hoje em dia, né? Sim, né? E o ser humano deve sempre procurar o bem, né? E a propriedade, ela é ferramenta para isso, ela não é um fim em si mesmo. Exatamente. Se o Semar quiser agora, pode. Ok, já que não tem mais nada a ser dito, acho que já ficou tudo esclarecido. Gostaria de agradecer a participação do Luciano, né, por ter se disponibilizado a vir aqui falar sobre um tema tão interessante e tão infelizmente popular nos nossos dias, né? Sim, e está crescendo, infelizmente, também, né? E alguém tem que combater isso. Então, se A gente vai tomar porrada por falar disso, mas faz parte. é, Sim. então, finalizando aqui, não é? Muito obrigado a todos que ouviram e acompanharam até o final e até o próximo podcast. Até. Até. Até mais.